Ave Maris stella, Dei Mater alma, atque semper Virgo, Felix soli porta. Sum et salutave, Gabrielis ore, funda nos in pace, mutans lumen. Solve vinclareis, profer lumens et sis, mala nostra pelle, bona cuncta posse. Monstrata se matrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tulites edus. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpi solutos, mites facet castos. Itam presta puram, iter para totum, ut videntes Iesum, semper coletemus. Sit laus Deo Patri, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, honor tribus unus. O livre-arbítrio, por São Tomás de Aquino. Tradução, edição e notas de Paulo Fontanan e Bernardo Veiga. Editora Edpro. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram um livro. Assim como caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Qualquer mínima quantia é muito bem-vinda. Obrigada. Assim como é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon, como fez esta pessoa anonimamente. Os links estão no descritivo. Assim como curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso ajuda no engajamento, fazendo com que o conhecimento chegue mais longe, para mais pessoas, ampliando o meu trabalho. A todos, muito obrigada pela presença. Uma boa escuta. Questiões disputate de veritate, questão 24, artigo 5º. Quinto, pergunta-se se o livre-arbítrio é uma potência ou muitas. E parece que são muitas potências. Argumentos. Com efeito, como diz Agostinho, o livre-arbítrio é a faculdade da vontade e da razão. Ora, a razão e a vontade são potências diversas. Logo, o livre-arbítrio pertence a diversas potências. Além do mais, as potências são conhecidas pelos atos. Ora, no livre-arbítrio se incluem atos de diversas potências, como também diz Damasceno no livro 2º sobre o livre-arbítrio. Ocorre assim em nós, por exemplo, mover-se e não mover-se, exercer um ímpeto ou não exercer, apetecer e não apetecer, e outras coisas semelhantes, que certamente pertencem a muitas potências,
Logo, o livre-arbítrio são muitas potências. Além do mais, diz Boécio no livro da Consolação da Filosofia, nas substâncias divinas, a saber, os anjos, o livre-arbítrio insere neles, segundo neles existem um juízo de perspicácia e uma vontade incorrupta. Ora, a perspicácia do juízo pertence à razão. Logo, o livre-arbítrio inclui em si a vontade e a razão. E assim, o livre-arbítrio são muitas potências. Mas se poderia dizer que uma potência que tem duas potências. Mas se poderia dizer que é uma potência que tem duas potências. Mas, ao contrário, assim como na parte superior da alma se encontram a cognoscitiva e a afetiva, assim também na parte inferior. Ora, na parte inferior não há nenhuma potência que tenha em si a virtude cognoscitiva e afetiva. Logo, nem na parte inferior. Além do mais, diz Boécio no livro da Consolação da Filosofia que a extrema servidão se dá quando as mentes humanas, abandonadas aos vícios, logo são obscurecidas na nuvem da ciência e são turvadas pelos afetos perniciosos. Ora, a servidão da qual se fala ali opõe-se à liberdade de arbítrio. Logo, o livre-arbítrio inclui em si a razão e o afeto. E assim, o mesmo que antes. Ao contrário, disse que o homem é um microcosmos. Disse que o homem é um microcosmo, enquanto nele encontra-se a semelhança do macrocosmo. Ora, no macrocosmo não se encontram duas naturezas extremas, sem uma média. Disse que o homem é um microcosmo, enquanto nele encontra-se a semelhança do macrocosmo. Ora, no macrocosmo não se encontram duas naturezas extremas, sem uma média. Logo, nem no homem encontram-se duas potências extremas, sem uma média. Contudo, no homem encontra-se uma potência que sempre tende ao bem, a saber, a sindérese, e outra como oposta a esta, que sempre inclina até o mal, a saber, a sensualidade. Logo, encontra-se alguma potência que se refere ao bem e ao mal, e essa é o livre-arbítrio. E assim, parece que o livre-arbítrio é uma única potência. Respondo dizendo que, por duas considerações, alguns foram movidos a sustentar que o livre-arbítrio são muitas potências. Uma, de fato, porque viram que, pelo livre-arbítrio, nós temos poder sobre o ato de todas as potências. Por isso, sustentaram que o livre-arbítrio é como um todo universal, em relação a todas as potências. Ora, isso não pode ocorrer, porque assim se seguiria que em nós há muitos livres arbítrios, por causa da multiplicidade das potências, pois muitos homens são muitos animais. Em relação a isso, não se deve sustentar que somos coagidos à dita noção. Com efeito, todos os atos das diversas potências não se referem ao livre-arbítrio, a não ser mediante um ato, que é eleger. Pois, segundo isso, nos movemos pelo livre-arbítrio, quando elegemos mover-se pelo livre-arbítrio, e assim em relação aos outros atos. Por isso, não se mostra que o livre-arbítrio sejam muitas potências, pois que é uma única potência que move por sua virtude diversas potências. De fato, alguns se moveram por outra consideração ao sustentar a pluralidade das potências no livre-arbítrio, porque viram que no ato do livre-arbítrio concorrem algumas coisas que pertencem a diversas potências, a saber, o juízo, que é a razão, e o apetite, que é a vontade. Por isso disseram que o livre-arbítrio reunia em si muitas potências, pelo modo em que o todo integral contém suas partes. Contudo, isso não pode ocorrer. Com efeito, como o ato que atribui ao livre-arbítrio é um ato único e especial, com efeito, como o ato que se atribui ao livre-arbítrio é um ato único e especial, a saber, eleger, não pode proceder imediatamente das duas potências, mas procede imediatamente de uma e imediatamente de outra,
enquanto a saber o que é da potência anterior permanece na posterior. Por isso, resta que o livre-arbítrio é uma única potência. Respostas aos argumentos. Respondo dizendo que Agostinho diz que o livre-arbítrio é uma faculdade da vontade e da razão, porque ao ato do livre-arbítrio o homem se ordena por cada potência, ainda que não imediatamente. Respondo dizendo que o livre-arbítrio não se ordena a diversas potências, a não ser mediante seu único ato, como foi dito. Respondo dizendo que Boécio atribui ao livre-arbítrio isso que é próprio de diversas potências, enquanto que por diversas potências o homem se ordena ao ato do livre-arbítrio, como foi dito no corpo do artigo. Respondo dizendo que na parte irracional ou inferior da alma se dá apenas uma simples apreensão pela parte cognoscitiva, mas não alguma comparação ou ordenação, como se dá na apreensiva racional. E por isso, na parte sensitiva, o apetite se dirige absolutamente ao objeto, sem que permaneça alguma ordem da apreensiva na apetitiva. Por isso, na parte sensitiva, não há qualquer potência que compreenda em si, de alguma maneira, a apreensiva e a apetitiva, como se dá na parte racional. Respondo dizendo ao quinto como ao quarto.